Existe um tipo de prisão que quase ninguém percebe. Ela não tem grades, não tem paredes, mas prende milhões de pessoas todos os dias. Essa prisão acontece dentro da mente. É o hábito de pensar demais. Talvez você conheça bem essa sensação. Você começa a pensar sobre algo simples, uma decisão, uma conversa, um problema, mas em vez de encontrar uma resposta, sua mente começa a girar. Uma ideia leva a outra, que leva a outra. E de repente, você está preso em um labirinto de pensamentos, analisando cada detalhe, repetindo a mesma situação, tentando prever todos os cenários possíveis, tentando evitar todos os erros possíveis. Mas quanto mais você pensa, mais confuso tudo parece ficar, e o que deveria trazer clareza acaba trazendo ansiedade. Esse fenômeno tem um nome: overthinking, pensar demais. E muitas pessoas acreditam que isso acontece porque elas são muito analíticas, muito inteligentes, muito conscientes. Mas a verdade é diferente. Pensar demais raramente é sobre inteligência. Na maioria das vezes, é sobre medo. Medo de errar, medo de escolher o caminho errado, medo de julgamento, medo das consequências. Quando o cérebro percebe uma situação incerta, ele tenta encontrar segurança, ele tenta prever o futuro, ele tenta controlar o que ainda não aconteceu. Mas existe um problema nisso. A mente humana não foi feita para prever todas as variáveis da vida, e quando ela tenta fazer isso, ela entra em um ciclo. Um ciclo de análise sem fim. E quanto mais você tenta encontrar a decisão perfeita, mais distante ela parece ficar. Isso cria algo que psicólogos chamam de paralisia por análise. Você pensa tanto sobre uma decisão que acaba não tomando decisão nenhuma. Você revisa todas as possibilidades, todos os riscos, todos os cenários negativos. E enquanto sua mente tenta calcular tudo, o tempo continua passando e a vida continua acontecendo. Mas existe algo curioso sobre pensar demais. Muitas pessoas acreditam que estão sendo produtivas quando estão pensando. Elas sentem que estão trabalhando no problema, que estão sendo responsáveis, que estão tentando tomar a melhor decisão. Mas existe uma grande diferença entre pensar e resolver. Pensar pode ajudar no início, mas depois de certo ponto, pensar demais se torna apenas repetição. A mente começa a girar nos mesmos pensamentos, nas mesmas preocupações, nas mesmas dúvidas. E esse ciclo pode durar horas, dias ou até anos. E o mais curioso é que pensar demais raramente leva à clareza. Na verdade, muitas vezes ele faz o oposto. Ele amplifica os problemas, ele exagera os riscos, ele cria cenários que talvez nunca aconteçam. Isso acontece porque o cérebro humano tem um viés natural. Ele presta mais atenção em ameaças do que em possibilidades. Esse viés existe por causa da evolução. Durante milhares de anos, identificar perigos rapidamente era essencial para sobreviver. Um pequeno erro podia ser fatal. Então, o cérebro se tornou extremamente sensível a riscos. Mas no mundo moderno, esse mecanismo muitas vezes trabalha contra nós, porque muitos dos perigos que o cérebro tenta evitar hoje não são físicos, são emocionais, rejeição, fracasso, vergonha, crítica. E quando o cérebro tenta evitar essas dores, ele começa a analisar tudo excessivamente. Ele tenta encontrar a decisão perfeita, a escolha perfeita, a palavra perfeita. Mas a vida raramente funciona assim. Na maioria das situações, não existe decisão perfeita. Existe apenas decisão suficiente. E muitas vezes, o que realmente cria clareza não é pensar mais, é agir. Existe algo interessante que acontece quando você age, mesmo que a ação seja pequena. A realidade começa a responder. Você começa a receber informações reais, experiências reais, resultados reais. E isso traz muito mais clareza do que qualquer simulação mental. Mas quando você fica apenas pensando, a mente trabalha apenas com hipóteses, suposições,
medos e imaginação. E a imaginação humana tem uma tendência curiosa. Ela amplifica o negativo, ela imagina o pior cenário, ela cria histórias que talvez nunca aconteçam. E quanto mais tempo você passa nesse espaço mental, mais reais essas histórias parecem. Mas existe outra consequência silenciosa de pensar demais. Ele consome energia mental. Pensar profundamente exige esforço do cérebro. E quando esse esforço é repetido constantemente, sem chegar a uma conclusão, a mente se cansa. Isso cria algo que muitas pessoas confundem com preguiça, falta de energia, desmotivação, mas muitas vezes não é preguiça, é exaustão mental, porque a mente passou horas tentando resolver algo que só poderia ser resolvido com ação. Agora pense em quantas decisões você já adiou por pensar demais, quantas conversas você evitou, quantos projetos você não começou, quantas oportunidades passaram, não porque você não queria, mas porque estava tentando encontrar o momento perfeito, a decisão perfeita, o plano perfeito. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. Clareza raramente vem antes da ação. Clareza costuma vir depois da ação. Você descobre o caminho caminhando. Você entende o processo vivendo. Você aprende ajustando. E quanto mais você tenta entender tudo antes de agir, mais difícil agir se torna. Isso cria uma ilusão perigosa, a ilusão de que você precisa pensar mais antes de começar. Mas muitas vezes o que você realmente precisa é começar antes de pensar mais. Isso não significa agir impulsivamente, não significa ignorar reflexão. Pensar é importante, refletir é importante, planejar é importante, mas existe um ponto onde pensar deixa de ajudar e começa a impedir. O problema é que muitas pessoas nunca percebem quando cruzam essa linha. Elas continuam pensando, revisando, reavaliando, enquanto a vida continua esperando do outro lado da decisão. Mas existe algo poderoso que você pode fazer quando percebe que está pensando demais. Você pode mudar a pergunta. Em vez de perguntar, qual é a decisão perfeita? Pergunte, qual é o próximo pequeno passo? Porque a mente trava quando tenta resolver tudo, mas ela se move quando foca no próximo passo. Não no caminho inteiro, apenas no próximo movimento. E esse pequeno movimento cria algo importante, momentum. Movimento gera mais movimento, ação gera mais clareza, experiência gera mais confiança. E pouco a pouco, a mente aprende algo novo. Ela aprende que não precisa prever tudo. Ela aprende que pode lidar com o que vier. Ela aprende que crescimento não exige certeza absoluta. Exige apenas coragem suficiente para dar o próximo passo. E talvez a verdade mais importante sobre pensar demais seja esta. Pensar demais não protege você da dor, apenas adia a vida. Enquanto você tenta controlar todos os resultados possíveis, as experiências reais continuam esperando. Mas viver exige algo que a mente nem sempre gosta: incerteza, risco, possibilidade de erro. Mas também possibilidade de crescimento, possibilidade de aprendizado, possibilidade de transformação. E talvez o verdadeiro equilíbrio não seja parar de pensar, mas aprender quando parar, porque a mente é uma ferramenta poderosa, mas quando ela não tem direção, ela pode se tornar um labirinto. E labirintos não foram feitos para viver, foram feitos para perder tempo. Aqui no Evoluir, a mudança não acontece de forma barulhenta, ela acontece aos poucos, dentro da mente, dentro das decisões diárias. E talvez hoje você possa fazer algo simples. Quando perceber que está preso em pensamentos, respire, observe e pergunte a si mesmo: qual é o próximo pequeno passo? Porque muitas vezes a saída da mente é o movimento. Evolua, um passo de cada vez.